Mais um episódio das contradições do caso da deputada federal Joyce Hasselmann. Todos nós já reparamos aí os absurdos, as contradições, tudo que este caso reúne de totalmente esdrúxulo. Isso daí é um negócio descabido, né? Nós aqui já tivemos posicionamento de lamentar por tudo que aconteceu com a deputada. Não desejamos isso é um absurdo. Estamos diante de uma verdadeira aberração. Uma parlamentar que está no seu apartamento funcional em Brasília e de repente aparece toda desfigurada de uma forma que nem mesmo ela sabe o que de fato aconteceu. Isso é preocupante, isso é muito preocupante, mas nós estamos aqui para trazer contradições que talvez você não tenha reparado e talvez nenhum outro lugar tenha comentado sobre isso que nós vamos conversar agora, tá bom? Eu sou o Diego Ganoli, se você gosta desse conteúdo que nós fazemos aqui, dessa pegada, inscreva-se agora nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações, porque sim, nós estamos aqui sempre trazendo estas informações, estas análises e trazendo pontos que muitas vezes nenhum outro lugar reparou como esse que nós vamos conversar agora, tá bom? Dá uma olhadinha aqui se você não sabe do que nós estamos falando. Deputada Joyce Hasselmann, tá aqui ela, que apareceu aí, agora nessa imagem ela já tá até melhor, já tá legal, mas ela apareceu toda lascada e num apartamento funcional em Brasília, onde só estava ela e o marido. Você já deve ter visto falar que ela encontrou um objeto, né, agressor não identificado, um negócio esquisito que estava em algum lugar da casa, de repente ali debaixo de um sofá da sala, e ela encontrou assim que a imprensa foi embora. Olha que coincidência, assim que vocês foram embora, eu encontrei esse objeto, é um objeto que não é assim, mas não é assado, é um objeto que não pertence a ninguém, é um objeto que eu não posso falar, e ficou naquele impasse todo e disse que encontrou quando os jornalistas foram embora. O objeto não identificado foi encontrado assim que a imprensa foi embora. Depois, na mesma entrevista, na mesma fala, no mesmo momento, ela passa ali uns segundos depois e fala: eu encontrei enquanto eu tava arrumando a casa, antes da imprensa chegar e tudo mais. Então, quer dizer, olha que coisa impressionante, cara. É muito louco. O objeto já está nas mãos da polícia. E foi bastante interessante, porque quando encontramos o objeto, tinha 5 testemunhas em casa. Foi logo depois da coletiva. Mas por pouco vocês não encontraram o objeto lá. Foi logo na saída de vocês. Tinha 5 pessoas na casa. Foi logo depois da coletiva. Logo abaixo do sofá. Um dos sofás em que tem uma trava em que ele estica, ele puxa uma chaise. Então, quando ele foi recolhida, o sofá, esse objeto estava lá. Então, nós entregamos na sala. Esse ponto é muito importante. Agora, presta atenção nesse outro ponto aqui, ó. Eu encontrei o objeto eu encontrei o objeto organizando a sala para a coletiva. Ontem, um pouco antes de vocês chegarem. Então, nós guardamos, um dos agentes recolheu, não tocou no objeto com a digital dele, tomou todo o cuidado de recolher quando vocês chegarem. Então, eu encontrei o objeto eu encontrei o objeto organizando a sala para a coletiva. Ontem, um pouco antes de vocês chegarem. Então, nós guardamos, um dos agentes recolheu, não tocou no objeto com a digital. Bom, eu encontrei o objeto organizando a sala para a entrevista pouco antes de vocês chegarem. Agora, presta atenção, uma das suspeitas caiu sobre o marido, porque só estava a Joyce, deputada, e o seu marido presente naquele apartamento na noite em que tudo isso aí aconteceu. Então eu vou colocar um áudio aqui só pra gente acompanhar. Presta bastante atenção aqui. Me fala aí se o áudio ficar bom pra você. Patrícia, bom dia novamente pra você e pra todo mundo que tá nos acompanhando. Esse laudo saiu agora neste último fim de semana, um laudo do exame de corpo de delito que foi feito, então, no marido da deputada federal Joyce Hasselmann, o neurocirurgião Daniel França, que apontou, então, ausência de lesões recentes. O exame do Instituto de Medicina Legal aqui do Distrito Federal, ele foi realizado nas mãos, nos dedos e nos punhos do médico. E o objetivo era justamente checar se ele tinha hematomas recentes ou não, de uma possível agressão, de um possível contato físico recente que poderia ter acontecido. E esse exame ele aconteceu justamente após diversas acusações e insinuações nas redes sociais de que ele teria agredido a deputada dentro da própria casa. Então, laudo esse do Instituto de Medicina Legal aqui do DF, que descasca, então, essas possíveis lesões nas mãos, nos punhos e nos dedos aí do marido da deputada, que acaba ali direcionando ao que ela mesma vem afirmando aí nos últimos dias, de que ele não teria agredido ela, inclusive que eles iriam processar todos os que estão acusando ele dessa agressão à deputada. Então, esse laudo, pelo menos até o momento, do Instituto de Medicina aponta isso, Patrícia, a ausência de lesões recentes, e essa investigação aqui do DF também continua. É apresentado na imprensa um exame de corpo de delito uma semana, sei lá, 15 dias, tantos dias depois
do marido da deputada Joyce Hasselmann, que diz que ele não tem lesões nas mãos, nos punhos, no pulso, ele não tem lesões, então, portanto, logo, se ele não... Olha que coisa engraçada. Se ele não tem lesão nas mãos, nem aqui em cima na mão, no pulso, no punho, nem no pulso, se ele não tem lesões nas mãos, logo não foi ele. É muito interessante essa narrativa e eu gostaria de perguntar, né, e se tivesse um taco de beisebol, se tivesse uma barra de ferro, uma luva de boxe, se tivesse um abajur, um objeto, um pedaço de pau, um cabo de vassoura, se tivesse o que tiver que encontrar pela frente para atacar na pessoa, como é que ele teria lesão nas mãos, caso ele não tivesse utilizado as mãos? Isso aí supostamente, hipoteticamente, é óbvio, em tese, é óbvio que trata-se de um casal apaixonado, que se ama muito, cada um no seu quarto, e é óbvio que isso não faz o menor sentido, mas a gente tá aqui para questionar, não é verdade? Deixa o seu comentário mais sincero sobre esse ponto aí, tá bom? Em um detalhe que eu reparei, e nós aqui notamos e pode ser que ninguém tenha visto, que é essa memória seletiva. Não me lembro de nada, meu Deus, um apagão, eu já acordei assim. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. No maxilar e mais uma fratura num negócio que se chama de C7. Isso é termo médico, né? Um pedaço lá da espinha chama C7. E o que aconteceu da terça-feira? Eu estava sábado na minha casa. Eu gosto muito de série, né? De maratonar. Eu tô assistindo uma série que é longuíssima, tem mais de 400 capítulos. Então eu aproveito a noite, a madrugada para assistir isso. Brasília está absolutamente vazia, o prédio aqui, o meu prédio onde eu estou, não tem ninguém, porque está todo mundo de recesso parlamentar. E eu sempre aproveito esses momentos de recesso, de feriado, para colocar meu gabinete em dia, colocar coisas burocráticas, treinar minha equipe. Eu sou meio Caxias no trabalho, eu gosto de fazer isso. A série. Então, assistindo a minha série, capítulo 78, vendo lá o grande guerreiro otomano, o Hétero, lá, matando os malvados, aquela coisa toda. E é a última coisa que eu lembro. O que eu tá, assistindo a série, vamos repetir a parte da série aqui. Para colocar meu gabinete em dia, colocar coisas burocráticas, treinar minha equipe. Eu sou meio Caxias no trabalho, eu gosto de fazer isso. Então, assistindo a minha série, capítulo 78, vendo lá o grande guerreiro otomano, o Hétero, lá, matando os malvados. Capítulo 78. Vamos lá, vamos conversar. Olha a bagaça aqui, Olha a bagaça aí. Vamos conversar aqui o que está acontecendo nesta memória seletiva, né? Por quê? Se ela estava assistindo a série à noite, olha que imagens que nós temos aqui. Ela está assistindo uma série à noite. Ela está assistindo e sabe qual era o seriado. Ela sabe o que ela estava fazendo, onde, que horas, de que forma. Segunda temporada. Aqui, ó. Episódio 78. Episódio 78, O Grande Guerreiro Otomano, né? Uma série que ela gosta. Ela sabe o que estava fazendo, assistindo, o que era, consciência plena. E episódio 78. Episódio 78. O que chama muita atenção é como que uma pessoa perde completamente a noção, a consciência, e de repente ela acorda às 7 horas da manhã, mas lembra perfeitamente que estava assistindo a série O Grande Guerreiro Otomano no capítulo 78. Se isso não é uma memória seletiva, eu já tive amigos que tiveram problema, um exemplo clássico, lá no Rio de Janeiro, amigo meu foi para um baile funk, tomou uma pancada na cabeça, na nuca, exatamente no mesmo lugar, aquela pancada na nuca. O cara não lembra do dia anterior inteiro, o cara não lembra de nada. Chegou que não sabe o que aconteceu. O cara foi embora pra casa, foi levado, aquela coisa toda, socorre lá o que aconteceu. Em 1990, né? Nova Iguaçu, baile funk lá do A, lá do B, aquela confusão toda. Eu, obviamente, que não participava, mas ele foi e aconteceu isso com ele. E ele ficou o dia seguinte, né? Amanheceu o dia, aquela coisa toda. E era assim, preocupante na nossa condição de amigo, de visitá-lo e saber que o cara não tava lembrando de nada, não tava falando coisa com coisa. As pessoas tinham que contar pra ele, você fez isso, você foi em tal lugar. Não lembrava de nada do dia anterior. A última memória do cara era uns 2 dias atrás ou alguma coisa assim, não lembrava de nada. Foi um apagão preocupante, um negócio sério. Grande abraço pra ele aí, nem vou falar o nome. Um amigão querido do nosso convívio diário de anos de infância. E, de repente, ali,
passou por isso, por uma pancada na nuca, não lembrava de nada do dia anterior. E ela fala que até não sei que hora da madrugada estava acordada assistindo a série e acorda às 7 horas da manhã, sabe o horário exato, 7 horas e tantos minutos, fez 2 ligações pro marido e blá 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 e tudo mais. Estava assistindo no sofá a série tal, o Grande Guerreiro tomando capítulo 78, blá blá blá, que é uma série que ela gosta, porque esse aquilo explica todos os detalhes da série, qual capítulo que estava, onde estava, e ela desliga de tal hora da madrugada até 7 e alguma coisa, 7 horas e alguns minutos da manhã. Ora, se isso não é uma memória seletiva, eu não sei o que possa ser. O que nós podemos dizer é, não podemos afirmar nada, não estávamos lá, não sabemos da verdade, a única pessoa que sabe é a Joyce, deputada, e ela não consegue dizer, não lembra, não sabe, e no mínimo há muita contradição nessa história toda, mas é um trabalho para a justiça, né? É um trabalho para a polícia investigar, para a justiça determinar o que aconteceu ou não e qual será o desfecho dessa história. Porém, o detalhe do seriado, Grande Guerreiro Otomano, capítulo 78, essa forma de pontuar com uma clareza e uma riqueza de detalhes, eu não vi outra pessoa comentar, fazer análise da forma como a gente está aqui agora, porque é muita riqueza de detalhes, momentos antes, até tal hora da madrugada, daquela noite, para 7 e pouco da manhã a pessoa volta plena, com total funcionamento, perfeito, sabe de tudo, eu tava nessa posição, foi assim, tentei, engatinhei, peguei, telefonei, primeira vez não atendeu, fiquei muito preocupada, que eu não conseguia ficar nem de joelho, nem me levantar, e me arrastei, e telefonei pela segunda vez, e o marido não atendeu. Ele já chegou lá no local. E tem uma entrevista que diz que ele não atendeu, nem na primeira, nem na segunda. Ele, quando viu que era ela ligando, chegou no local. O apartamento é tão grande que tem alguns cômodos que estão desocupados, então o cara já não atendeu, chegou onde ela estava. Rapaz, esse cara é bom, viu? Que sorte dela que o marido estava lá. Ainda bem que esse doutor estava lá nessa madrugada, né? Fez toda a diferença ele estar ali, tá bom? Agora, e a sua opinião? Deixe o seu comentário mais sincero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se agora nesse canal, senão você vai se perder aí, depois a gente não se encontra mais. Inscreva-se e ativa o sininho aí para todas as notificações e vamos debater nos comentários. Eu estou aguardando o seu comentário mais sincero sobre essa memória seletiva. Por quê? Enquanto ela tinha perfeitas condições mentais, ela achou um objeto não identificado. Depois da coletiva de imprensa, na mesma fala, na mesma entrevista, 1 minuto depois, ela fala que não, achou antes da coletiva de imprensa, enquanto estava preparando a sala para a entrevista. Então, primeiro, achou depois que os repórteres foram embora, depois da entrevista, embaixo do sofá. Mais 1 minuto à frente, não. Eu achei antes da entrevista, enquanto eu estava preparando a sala para a entrevista. Quando ela está em perfeitas condições de lucidez, ela não consegue contar os fatos com detalhes, com riqueza de detalhes. Como é que na noite que ela levou paulada lá, pancada para tudo quanto é lado, sabe contar com riqueza de detalhes o que estava assistindo e fazendo antes e apaga? Aí acorda com total, plena, funcionando, tudo perfeito e sabe contar com riqueza de detalhes de 7 horas da manhã para frente. E isso é um fenômeno que um neurologista, um cientista do cérebro, saberia explicar para nós, né? Nós gostaríamos de saber, através da neurociência, como é que se explica isso, né? Principalmente tendo aí o exemplo desse amigo meu que levou a mesma pancada na nuca e não lembra nada. 1, 2 dias para trás aí, o cara teve um apagão, mas cada caso é um caso. E é óbvio que nós não estamos aqui para afirmar nada, não temos como, né, classificar nada, estamos apenas repercutindo a matéria que rolou na imprensa, tá bom? Verifica a inscrição, ativa o sininho, deixa o seu comentário, vamos lá para baixo debater. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.